A primavera de 1812 foi a estação das maiores esperanças e da mais profunda humilhação de Helena Ashford. Aos 20 anos de idade, Lady Helena, filha única do conde de Ashford, entrou na sociedade londrina com expectativas modestas. A propriedade do seu pai em Derbyshire era respeitável, mas não grandiosa. O seu dote era adequado, mas não impressionante. Ela possuía o que a sua mãe chamava de beleza discreta, cabelos castanhos escuros que brilhavam ao sol, olhos cinzentos inteligentes e uma graciosidade que vinha de uma bondade genuína, em vez de um charme calculado. Ela não esperava chamar a atenção de Lord James Hartley, herdeiro do Marquês de Peon, um dos cavalheiros mais cobiçados da Inglaterra. No entanto, ele a cortejou com uma determinação que deu o que falar em Mayfair. Ele reivindicou a primeira dança no baile de Lady Wetherby, levou-a para passear pelo Hyde Park em seu phaeton e envolveu-a em conversas sobre poesia e filosofia que duraram horas. Ele a fez acreditar, tola que ela era, que via nela algo além de sua posição social. "Você tem inteligência, Lady Eleanor", disse ele numa tarde na sala de estar dos Ashford, com seus olhos azuis sinceros. "Tantas jovens se preocupam apenas com moda e fofocas. Você é diferente, você é excepcional." Ela se permitiu ter esperança, sonhar, imaginar um futuro como a Marquesa de Peton, não pelo título, mas porque acreditava genuinamente que James se importava com ela. Então, a senhorita Georgiana Blackwell chegou a Londres. Filha de um rico comerciante que comprara um título de baronete, Georgiana trouxe consigo uma dote de 100.000 libras e a ambição implacável do pai de vê-la casar-se com alguém da alta sociedade. Ela era bela no sentido convencional, com cachos dourados, olhos azuis e um corpo que atraía olhares de admiração de todos os cavalheiros na sala. Helena observou a atenção de James mudar com a velocidade de uma vena meteorológica numa tempestade. Em 2 semanas ele estava a cortejar a senhorita Blackwell. Em um mês ele visitava a família dela diariamente, e então no baile da Duquesa de Richmond, um dos eventos mais grandiosos da temporada. James aproximou-se de Helena enquanto ela estava perto da mesa de refrescos. "Lady Eleanor", ele disse com um tom cuidadosamente modulado para soar arrependido. "Espero que me perdoe pela minha aparente falta de atenção nas últimas semanas. Tenho estado muito ocupado com assuntos familiares." Ela sabia o que estava por vir. Sentira isso nos olhares de pena das outras jovens, nas conversas sussurradas que cessavam quando ela entrava numa sala. "Devo ser honesto com você", James continuou, falando alto o suficiente para que vários convidados próximos pudessem ouvir. "Tenho o maior respeito por si, mas percebi que o meu dever para com a minha família deve ter precedência sobre as minhas inclinações pessoais. O Marquês exige que eu faça um casamento que fortaleça a posição da nossa família. Tenho a certeza de que compreende." A humilhação a queimou como ácido. Não apenas a rejeição, ela poderia ter suportado isso em privado, mas a natureza pública disso. A forma como ele basicamente anunciou à sociedade que ela não era boa o suficiente, que as suas modestas e respeitáveis, mas insignificantes, ligações familiares a tornavam indigna da sua atenção contínua. "Eu entendo perfeitamente, Lord Hartley", ela conseguiu dizer, com a voz firme, apesar da humilhação que a invadia. "Agradeço a sua honestidade." Ela manteve a compostura durante o resto do baile, chegou a dançar mais 2 vezes, embora depois não se lembrasse com quem. Mas quando voltou para casa naquela noite, chorou até o amanhecer. Em 6 semanas, o noivado de James Hartley com a senhorita Georgiana Blackwell foi anunciado no Times. Isso aconteceu há 2 anos durante os quais Helena se reconstruiu cuidadosamente, peça por peça. Ela voltou a Londres nas temporadas seguintes, mas agora abordava a sociedade com olhos claros e coração cauteloso. Conversava educadamente, dançava quando convidada e desviava perguntas sobre suas perspectivas matrimoniais com graça treinada. Recebeu algumas propostas: um baronete de meia-idade, um clérigo com mais piedade do que charme, um terceiro filho à procura de uma esposa para cuidar de sua modesta casa. Ela recusou todas elas. Se tivesse que se casar por razões práticas, em vez de amor, e sua mãe frequentemente lhe lembrava que, aos 22 anos, ela estava se aproximando rapidamente do temido status de solteirona. Então ela pelo menos garantiria que o casamento proporcionasse segurança e respeito.
Ela não esperava um pedido de casamento de Alexander Blackwood, o Duque de Ravenscross. O Duque era uma lenda na sociedade inglesa, embora não fosse do tipo romântico que inspirava admiração nas jovens. Aos 32 anos, ele detinha o título há 14 anos, desde a morte do pai, quando Alexander tinha apenas 18 anos. Ele assumiu um ducado à beira da ruína financeira e o transformou em uma das propriedades mais ricas da Inglaterra por meio de uma gestão astuta e investimentos cuidadosos. Era conhecido pela sua inteligência, influência política e recusa absoluta em tolerar tolos. Participava em bailes e eventos sociais, como exigia o seu dever, mas mantinha-se distante, dançando uma ou duas vezes por noite e conversando apenas quando necessário. O seu cabelo escuro, olhos verdes impressionantes e figura alta e imponente tornavam-no atraente. Mas o seu comportamento frio fazia com que a maioria das jovens o achasse intimidante em vez de atraente. Eleanor só o tinha encontrado 3 vezes antes de ele visitar o seu pai. A primeira ocasião foi num jantar político oferecido por Lord Castlereagh, onde Eleanor acompanhou os pais. O duque estava sentado perto do pai dela e teve uma breve conversa sobre a gestão de quintas arrendadas. Eleanor contribuiu com uma observação sobre a rotação de culturas que o administrador do pai dela tinha mencionado, e o duque fixou nela aqueles olhos verdes penetrantes por um longo momento antes de acenar com a cabeça pensativamente. Uma observação inteligente, Lady Eleanor, disse ele. O seu pai tem sorte em ter uma filha que se interessa por assuntos tão práticos. O segundo encontro ocorreu no teatro, onde uma disposição casual dos camarotes colocou os Ashfords ao lado do duque. Durante o intervalo, ele perguntou educadamente a opinião de Eleanor sobre a peça, uma nova produção de The School for Scandal, e ela fez uma crítica à interpretação da atriz principal, o que desencadeou uma conversa inesperadamente envolvente sobre a sagacidade e os comentários sociais de Sheridan. O terceiro encontro foi na festa no jardim de Lady Pitton, apenas uma semana atrás. Eleanor estava perto do caramanchão de rosas, procurando um momento de descanso da multidão, quando o duque se aproximou. Lady Eleanor, disse ele sem preâmbulos, gostaria de falar com a senhora francamente. Claro, Vossa Graça, respondeu ela curiosa, mas sem se alarmar. Preciso de uma esposa, afirmou ele com a mesma naturalidade com que falaria sobre o tempo. Preciso de alguém inteligente, bem educada e capaz de administrar uma casa ducal. Alguém que não me aborreça com conversas frívolas, nem nutra ilusões românticas sobre o nosso acordo. Observei-a nos últimos meses e acredito que possui as qualidades que procuro. Eleanor ficou olhando para ele, momentaneamente sem palavras. Estou ciente de que isto é pouco ortodoxo, continuou ele, mas prefiro a franqueza à habitual charada do namoro. A minha posição e riqueza proporcionar-lhe-ão segurança e proeminência social. A sua inteligência e dignidade proporcionar-me-ão uma duquesa adequada. Espero discrição, competência e civilidade. Em troca, ofereço respeito, generosa provisão financeira e liberdade para perseguir os seus próprios interesses dentro dos limites da decência. Está a propor casamento, Vossa Graça? Perguntou Eleanor, ainda tentando processar essa conversa extraordinária. Estou a propor um acordo prático que beneficiaria a ambos, ele corrigiu. Não ofereço declarações românticas ou promessas de afeto, mas ofereço honestidade e uma parceria baseada no respeito mútuo. Eleanor respirou fundo. Todas as considerações práticas apontavam para a aceitação. O duque era rico, poderoso e, apesar de sua maneira fria, supostamente justo em seus negócios. Como sua duquesa, ela teria segurança, posição e proteção. Ela nunca mais enfrentaria o tipo de humilhação que James Hartley lhe infligira, mas uma pequena parte de seu coração, a parte que ainda se lembrava de acreditar no amor, hesitou. Posso ter tempo para considerar a sua graça? Ela perguntou. Claro, visitarei o seu pai daqui a 3 dias. Pode enviar uma mensagem antes disso se desejar recusar. Ele fez uma pausa, estudando-a com aqueles olhos inquietantemente perspicazes. Estou ciente da sua história com Lord Hartley. Lady Eleanor, menciono isso apenas para garantir que nunca a trataria com tal desrespeito. Seja qual for o nosso casamento, será honroso. Aquela simples declaração, proferida sem dramatismo ou falso sentimentalismo, significava de alguma forma mais do que qualquer declaração floreada poderia significar.
Helena passou 2 noites sem dormir a ponderar a proposta do duque. Fez listas de vantagens e desvantagens, consultou a mãe, que quase desmaiou de excitação com a perspectiva, e teve uma conversa franca com o pai. Ele não está a oferecer amor, papá, disse ela calmamente, enquanto estavam sentados no escritório dele. Ele está a oferecer um acordo comercial. O conde de Ashford, um homem gentil que se preocupava genuinamente com a felicidade da filha, pensou cuidadosamente antes de responder. É verdade, minha querida, mas vou contar-te o que observei no duque. Ele é um homem de palavra. É justo com os seus inquilinos, generoso com os seus criados e escrupuloso nos seus negócios. Não joga de forma imprudente, nem mantém amantes abertamente. É respeitado pelos seus pares e temido pelos seus inimigos. Ele pegou na mão dela gentilmente. Não terás romance, Helena, mas terás segurança, respeito, acredito, bondade, que é mais do que muitos casamentos por amor proporcionam. A sua mãe tinha sido menos filosófica. O Duque de Ravenscross. Helena, serias uma das damas de mais alto escalão da Inglaterra. Terias joias, vestidos, uma casa em Londres, propriedades no campo e um homem tão bonito, mesmo que ele seja um pouco severo. No final, Eleanor tomou a sua decisão com base numa simples constatação. Ela não acreditava mais no amor romântico. James Hartley a curou dessa ilusão. Se ela tivesse que se casar e aos 22 anos com um dote modesto, suas opções só diminuiriam, então ela escolheria um casamento baseado na honestidade, em vez de belas mentiras. Ela enviou uma mensagem ao duque dizendo que aceitaria sua proposta. Quando ele procurou seu pai, as negociações foram breves e profissionais. O duque foi generoso no acordo, muito mais generoso do que o necessário, e tomou providências para garantir que Helena estivesse financeiramente segura, mesmo que ele morresse. Ele prometeu que ela teria seu próprio orçamento doméstico para administrar como bem entendesse, sua própria carruagem e liberdade para se dedicar a obras de caridade e interesses intelectuais. Quando você prefere que o casamento aconteça? Perguntou o duque diretamente a Eleanor assim que os contratos foram assinados. Deixo isso a seu critério, vossa graça. Ela respondeu. Alexander, ele corrigiu. Se vamos nos casar, podemos pelo menos usar nomes cristãos em particular. Proponho que nos casemos por licença especial em 3 dias, uma cerimônia pequena, apenas com a família. Não vejo sentido em um noivado prolongado ou um grande casamento social que nos sujeitaria a um escrutínio tedioso. Helena concordou, grata por evitar meses de especulações sussurradas e olhares de pena. Casaram-se na sala de estar da Ashford House 3 dias depois, com apenas os familiares mais próximos presentes. O Duque Alexander foi pontual, vestiu-se adequadamente e foi formalmente educado. Pronunciou os votos com uma voz clara e firme. Beijou-lhe a bochecha castamente quando a cerimônia terminou. Bem, então, Lady Ravenscross, disse ele, o título ainda estranho aos ouvidos de Helena. Vamos prosseguir para o pequeno almoço de casamento? Tinha sido o casamento menos romântico que se podia imaginar. E, no entanto, quando Helena assinou o seu nome no registro, Helena Blackwood, duquesa de Ravenscross, não sentiu desapontamento, mas alívio. Ela tinha feito uma escolha sensata. Estaria segura, protegida e respeitada. Ela não tinha previsto que enfrentaria James Hartley tão cedo. O baile na Devonshire House era um dos primeiros grandes eventos sociais da temporada. O duque e a duquesa de Devonshire eram famosos pela sua hospitalidade e um convite para os seus bailes era cobiçado por toda a sociedade. Helena não queria comparecer. Ela e Alexander estavam casados há apenas 3 dias e ela não se sentia preparada para enfrentar o escrutínio da maledicência tão cedo, mas Alexander foi firme. Nós vamos, disse ele, enquanto se sentavam frente a frente no café da manhã em sua casa em Berkeley Square, em Londres. A sociedade vai fofocar de qualquer maneira. É melhor aparecermos juntos, unidos e indiferentes às especulações. Você é a duquesa de Ravenscross. Agora, Helena, mantenha a cabeça erguida. Então ela vestiu um vestido de seda azul safira escura que a sua mãe insistiu em encomendar para a ocasião. O presente de casamento de Alexander para ela, um magnífico conjunto de safiras que pertencera à sua avó, brilhava no seu pescoço e nas suas orelhas.
A sua criada arrumou o seu cabelo num penteado elegante que a fazia parecer, ela tinha de admitir, muito mais sofisticada do que jamais fora antes. Quando desceu as escadas para encontrar Alexander no hall de entrada, ela percebeu um lampejo em seus olhos, surpresa, apreciação, antes que sua expressão voltasse à sua habitual cortesia controlada. Você está muito bonita, Helena, ele disse, oferecendo-lhe o braço. Vamos? A viagem de carruagem até a casa em Devonshire foi breve e praticamente silenciosa. Alexander parecia preocupado com os seus pensamentos, e Eleanor estava nervosa demais para tentar conversar. Quando chegaram, o anúncio do mordomo causou uma onda de reações entre os convidados reunidos. Sua Excelência, o Duque de Ravencross, e Sua Excelência, a Duquesa de Ravencross. Eleanor sentiu dezenas de olhos voltados para eles. Ela ouviu os sussurros começarem imediatamente. O Duque era casado. Quando isso tinha acontecido? Com quem? Alexander manteve a mão dela firmemente em seu braço enquanto atravessavam a fila de recepção. O Duque e a Duquesa de Devonshire cumprimentaram-nos calorosamente, embora Helena tivesse detectado curiosidade por trás de suas maneiras graciosas. Que prazer vê-lo finalmente casado, Ravencross, disse o Duque de Devonshire, e com uma noiva tão encantadora. Lady Helena, perdoe-me, devo dizer, Duquesa, você deve trazer seu marido para jantar conosco em breve. Eles seguiram para o salão de baile, e Helena sentiu o peso do escrutínio se intensificar. As jovens sussurravam atrás de seus leques. As viúvas inclinaram-se umas para as outras, acenando com a cabeça significativamente. Os cavalheiros estudavam Alexander com novo interesse, claramente reavaliando as implicações políticas do seu casamento. Helena estava ao lado do marido, perto de uma das janelas altas, a aceitar os parabéns de Lord e Lady Castlereagh, quando o viu, James Hartley. Ele estava do outro lado da sala, resplandecente no seu traje de gala, com o cabelo dourado cuidadosamente penteado, o rosto bonito animado enquanto conversava com um grupo de cavalheiros. Ao lado dele estava sua esposa, pois ele se casara com Georgiana Blackwell no ano anterior, vestida de seda branca e coberta de joias que provavelmente representavam uma parte significativa da fortuna do pai dela. Helena sentiu o estômago apertar. Ela sabia que acabaria encontrando James na sociedade, mas esperava ter mais tempo para se preparar. Como se sentisse o seu olhar, James ergueu os olhos. Os seus olhos se encontraram através do salão de baile lotado. E ele sorriu. Aquele mesmo sorriso encantador e ligeiramente zombeteiro que ela lembrava tão bem. Ele disse algo à sua esposa, que olhou para Eleanor com um desdém mal disfarçado, e então começou a abrir caminho através da multidão. A mão de Eleanor apertou o leque. Alexander, que conversava com Lord Castlereagh, olhou para ela. "Está bem?" perguntou ele baixinho. "Perfeitamente bem", mentiu Helena. James aproximou-se com a sua confiança característica, com a esposa um pouco atrás dele. "Lady Helena", disse ele, usando deliberadamente o antigo título dela, com a voz alta o suficiente para ser ouvida pelos convidados próximos. "Que surpresa vê-la aqui, ainda a frequentar estes eventos, pelo que vejo." Helena sentiu as bochechas a arderem, mas antes que pudesse responder, James continuou, com um tom de falsa preocupação. "Ainda sem marido, Lady Helena. Que pena. Embora eu suponha que na sua idade, com as suas circunstâncias, isso se torne cada vez mais difícil." Ele sorriu com um toque cruel por baixo do charme. "Talvez as suas expectativas sejam simplesmente demasiado elevadas para uma jovem com perspectivas tão limitadas. Afinal, é preciso ser realista." As palavras caíram como golpes físicos. Vários convidados próximos prenderam a respiração. Georgiana Hartley sorriu por trás do leque. Helena sentiu 2 anos de compostura cuidadosamente construída começarem a ruir. A humilhação, a raiva, a mágoa que ela tinha enterrado tão profundamente. Tudo isso ameaçava dominá-la. E então ela sentiu uma mão calorosa e possessiva pousar na sua cintura, uma presença sólida ao seu lado, o aroma sutil de sândalo e algo singularmente masculino. "Peço desculpa", disse Alexander, a sua voz ecoando claramente no espaço repentinamente silencioso ao redor deles. "Creio que está a falar com a minha esposa." James congelou, o seu sorriso vacilando. "A sua esposa? De facto?"
O tom de Alexander era perfeitamente educado, mas havia uma firmeza por trás da cortesia. Permita-me apresentar-me adequadamente. Alexander Blackwood, Duque de Ravencross, e esta, a sua mão apertou ligeiramente a cintura de Elanena, é a minha duquesa Elanena Blackwood, anteriormente Lady Elanena Ashford. Casamos há 3 dias. O silêncio que se instalou era absoluto. Elanena observou, atordoada, enquanto a cor desaparecia do rosto de James. Os seus olhos passavam rapidamente de Alexander para Elanena e vice-versa, claramente lutando para processar essa informação. O Duque de Ravencross, James conseguiu dizer, com a voz estrangulada. Perdoe-me, Alexander continuou, o seu tom agora carregado de desdém. Mas não creio que tenhamos sido apresentados. Já foi. O corte foi deliberado e devastador. Fingir não saber quem era o herdeiro de um marquês era um insulto da mais alta ordem. Lord James Hartley, James gaguejou, sua confiança anterior completamente evaporada. Herdeiro do Marquês de Peton. Esta é minha esposa, Lady Hartley. Ah, sim, Alexander disse, como se só agora se lembrasse. Acredito que conheço o seu pai, um homem decente, embora um pouco sobrecarregado por investimentos infelizes recentemente. Espero que ele esteja de boa saúde. Outro golpe, este referindo-se aos rumores de que a fortuna do Marquês havia diminuído significativamente devido à insistência do genro em fazer renovações caras no Petton Hall. James parecia incapaz de formular uma resposta. A sua esposa parecia igualmente mortificada, a sua presunção anterior substituída por um pânico mal disfarçado. Devo elogiar a sua confiança, Lord Hartley, continuou Alexander, com uma voz perigosamente suave. Aproximar-se da minha esposa e sugerir que ela tem perspectivas limitadas demonstra uma ousadia notável. Ignorância, certamente, mas notável mesmo assim. Eu não sabia, começou James. Claramente, Alexander aproximou Eleanor num gesto inequivocamente protetor e possessivo. As perspectivas da minha esposa, garanto-lhe, são bastante satisfatórias. Como duquesa de Ravencross, ela agora está acima de todas as mulheres nesta sala, exceto a realeza. A sua posição na sociedade está segura. O seu futuro está garantido. E ela é, ele fez uma pausa, os seus olhos verdes fixando James com desprezo indisfarçável, valiosa demais para desperdiçar mais um momento em conversa sem importância. Com isso, Alexander guiou Eleanor suavemente para longe, deixando James e a sua esposa sozinhos em um círculo de espectadores fascinados. Eleanor sentiu-se tonta. Todo o confronto durou talvez 2 minutos, mas esses 2 minutos alteraram fundamentalmente a sua posição na sociedade. Enquanto James procurava humilhá-la publicamente, Alexander a elevou, defendeu e, simultaneamente, destruiu as pretensões de James com precisão cirúrgica. Respire, murmurou Alexander, enquanto a conduzia em direção às portas da varanda. Devagar, vamos sair para tomar ar. O ar fresco da noite foi um alívio após a atmosfera sufocante do salão de baile. Alexander soltou a cintura dela, mas permaneceu por perto, a sua presença um conforto sólido. Obrigada, conseguiu dizer Elanena, com a voz trêmula. Agradeço-lhe. Aquele homem é um tolo, disse Alexander secamente. E a sua esposa é claramente tão mercenária quanto ele. Eles merecem-se um ao outro. Elanena olhou para ele, este homem que era seu marido, e pela primeira vez viu além da aparência fria, algo mais caloroso por baixo. Ao luar, suas feições pareciam menos severas, quase bonitas. Você defendeu-me, disse ela suavemente. Não precisavas de fazer isso. Ambos sabemos que este casamento é apenas um acordo prático. Alexander virou-se para ela com uma expressão indecifrável. Elanena, eu disse-te quando te pedi em casamento que te trataria com respeito. Aquele homem tratou-te de forma abominável há 2 anos e tentou fazê-lo novamente esta noite. Não tolerarei que ninguém mostre tal desrespeito pela minha esposa. Quer o nosso casamento tenha começado como um acordo prático ou não, agora és a duquesa de Ravencross. Isso significa algo. Tu significas algo. Algo mudou naquele momento. Uma parede invisível entre eles desenvolveu a primeira rachadura. Antes que Elanena pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Lady Castlereagh, que sugeriu diplomaticamente que voltassem ao salão de baile para continuar a receber os parabéns dos convidados. O resto da noite passou num borrão de apresentações e conversas educadas.
Elelanena notou que James e a sua esposa tinham saído mais cedo e que as fofocas tinham mudado de especulações sobre o seu casamento para uma análise alegre da humilhação de James. Quando regressaram à casa na Barclay Square, Elelanena estava exausta. Ficaram juntos no hall de entrada, com a casa silenciosa à sua volta. Obrigada mais uma vez, disse Elelanena, pelo que fez esta noite, pelo que disse. Alexander olhou para ela com aqueles olhos verdes penetrantes. Eu quis dizer cada palavra. Elelanena, você é minha esposa. Eu protejo o que é meu. Havia algo possessivo naquelas palavras. Algo que enviou um calor inesperado ao seu peito. Boa noite, Alexander, disse ela suavemente. Boa noite, duquesa. Enquanto Elelanena subia as escadas para os seus aposentos, ela se viu a pensar que talvez esse acordo prático pudesse se revelar mais complexo e mais interessante do que ela havia previsto. Na manhã seguinte ao baile, Elelanena acordou no quarto do grão-duque, que agora era seu, com a luz do sol entrando pelas janelas altas. O quarto era lindamente decorado em tons de creme e dourado, muito mais luxuoso do que o seu quarto na Ashford House. Uma batida discreta na porta precedeu a entrada da Sra. Winters, a governanta, seguida por duas criadas carregando bandejas de café da manhã. Bom dia, Vossa Graça, disse a Sra. Winters com uma reverência respeitosa. Sua Graça pediu que o café da manhã fosse servido no seu quarto esta manhã, pois achou que você poderia estar cansada após o evento da noite passada. Eleanor sentou-se puxando um roupão sobre os ombros. Que atencioso da parte dele. Onde está Sua Excelência agora? No escritório, Vossa Excelência. Ele pediu que se juntasse a ele lá quando estivesse vestida. Se não se importasse, disse que há assuntos que deseja discutir consigo. Após o pequeno almoço, e com a ajuda da sua criada, Eleanor vestiu um vestido matinal de musselina verde clara. Ela teve um cuidado especial com a sua aparência, embora não soubesse dizer exatamente por quê. Quando estava pronta, desceu as escadas até o escritório de Alexander. Ela bateu suavemente e a voz dele a convidou a entrar. O escritório era uma sala masculina, repleta de estantes de livros e dominada por uma grande secretária de mogno. Alexander levantou-se quando ela entrou, colocando de lado os papéis que estava a revisar. Bom dia, disse ele. Espero que tenha dormido bem. Sim, obrigada, e obrigada por mandar o pequeno almoço. Foi muito gentil, foi prático, corrigiu ele, embora seu tom não fosse severo. Estava exausta. Não havia necessidade de observar horários formais para as refeições na sua própria casa. Ele apontou para uma cadeira perto da secretária. Por favor, sente-se. Gostaria de falar consigo sobre vários assuntos. Eleanor sentou-se na cadeira, curiosa. Alexander permaneceu de pé, com uma mão apoiada na secretária. Primeiro ele começou. Quero garantir que compreende as implicações sociais dos acontecimentos da noite passada. Até esta tarde, todas as salas de estar de Londres estarão a discutir o que ocorreu entre você, eu e Lord Hartley. O consenso será a seu favor. A sociedade adora ver um cavalheiro presunçoso receber o que merece. No entanto, você enfrentará um maior escrutínio e, possivelmente, alguma inveja de outras senhoras que esperavam garantir a posição que você agora ocupa. Eu entendo, disse Elelanena baixinho. Ótimo. Nem sempre poderei acompanhá-la a todos os eventos sociais. Tenho obrigações comerciais e políticas que ocasionalmente me levarão para longe de Londres. Quando isso acontecer, precisará de navegar pela sociedade sozinha. Tenho confiança na sua capacidade de fazê-lo com graça e dignidade. Ele foi até a janela e olhou para o jardim. Em segundo lugar, quero abordar os aspectos práticos do nosso casamento. Deve ter notado que mantemos quartos separados. Esse arranjo continuará. Não vou impor nada a ti nesse sentido, a menos e até que ambos sintamos que é apropriado. Elelanena sentiu o calor subir as bochechas, mas apreciou a franqueza dele. Entendo. No entanto, Alexander continuou, virando-se para ela. Eventualmente vou precisar de um pouco de ar. Quando te sentires confortável, podemos discutir esse aspecto do nosso acordo. Não há urgência imediata. Parece razoável, Elelanena conseguiu dizer. Terceiro, quero que compreendas a tua posição e a tua autoridade nesta casa. És a duquesa de Ravencross. Os funcionários da casa respondem a ti. A gestão do nosso calendário social é da tua responsabilidade. Tens uma mesada anual de 3.000 libras. Mais
se precisares para despesas legítimas. A Sra. Winters irá ajudar-te a compreender os sistemas já em vigor, mas tens autoridade para fazer alterações conforme achares adequado. Os olhos de Elelanena arregalaram-se. 3.000 libras era mais do que toda a renda anual do seu pai com a sua propriedade. Isso é muito generoso. É apropriado, corrigiu Alexander. Terá despesas, roupas, doações de caridade, presentes, custos de entretenimento. Não vou deixar a minha duquesa aparecer com vestidos surrados ou incapaz de receber convidados adequadamente. Ele voltou para a secretária e retirou uma pequena caixa de uma gaveta. O que me leva ao meu último ponto. Ontem à noite usaste as safiras da minha avó. Elas combinam bem contigo. No entanto, precisarás de joias adicionais para várias ocasiões. Ele colocou a caixa sobre a secretária e abriu-a. Dentro havia um colar de pérolas requintado com um fecho de diamantes, acompanhado por brincos e uma pulseira a condizer. Elelanena suspirou. Alexander, são lindos, mas são teus, disse ele simplesmente. Há mais peças no cofre. Esmeraldas, rubis, diamantes. A Sra. Winters mostrar-lhe-á a coleção. Escolha o que lhe agradar. Isto é demais, protestou Eleanor. Já foi tão generoso com o acordo de casamento. E Eleanor, disse ele o nome dela com firmeza, chamando a atenção dela para o seu rosto. És minha esposa. Representas-me e a esta família na sociedade. Você será adornada de forma adequada. Isso não é generosidade, é necessidade. Além disso, ele fez uma pausa, algo cintilando em sua expressão. Você não é a caçadora de fortunas mercenária que aquele homem insinuou ontem à noite. Você concordou em se casar comigo por razões práticas, sim, mas não por ganância. Não vou deixar você se sentir como uma mercadoria comprada. Esses presentes são dados de graça. Algo em seu tom fez a garganta de Elelanena apertar. Ela se levantou, aproximando-se dele. Não és nada do que eu esperava, Alexander. Não. Uma sobrancelha escura arqueou-se ligeiramente. O que esperavas? Pensei que fosses frio, indiferente. Pensei que este seria um casamento apenas no nome, onde viveríamos vidas separadas sob o mesmo teto. E agora acho que Eleanor escolheu as suas palavras com cuidado. Acho que és um homem que valoriza a honra e a justiça. Acho que por baixo dessa aparência severa, talvez sejas mais gentil do que desejas que as pessoas saibam. Por um longo momento, Alexander simplesmente olhou para ela, os seus olhos verdes examinando o rosto dela. Então, inesperadamente, um canto da sua boca se ergueu, no que quase poderia ser um sorriso. Você é perspicaz, duquesa. Isso pode ser muito conveniente ou muito perigoso. Perigoso? Elelanena sentiu-se ousada o suficiente para sorrir levemente. Devo me preocupar? Só se você não gosta de ter as suas ilusões destruídas. Não sou um herói romântico de um dos romances da Sra. Radcliffe, Elelanena. Sou um homem prático que construiu a sua fortuna através de trabalho árduo e planeamento cuidadoso. Não escrevo poesia nem faço gestos grandiosos. Não quero poesia nem gestos grandiosos, disse Elelanena honestamente. Eu já tive o suficiente das palavras bonitas de Lord Hartley. Elas não significavam nada. O que você fez ontem à noite para me defender, protegendo a minha dignidade, isso significou tudo. Algo mudou na expressão de Alexander. A sua mão se levantou quase como se ele fosse tocá-la, mas então ele pareceu pensar melhor e abaixou novamente. Devemos discutir a sua agenda para a semana, disse ele, o seu tom tornando-se profissional mais uma vez, embora Elelanena achasse ter detectado um leve indício de cordialidade por trás dele. Há vários convites que exigem respostas, e Lady Castlereagh solicitou a sua presença num chá para as senhoras na quinta-feira. Recomendo que aceite. Será uma oportunidade de estabelecer a sua posição entre as principais anfitriãs da alta sociedade. Passaram a hora seguinte a discutir várias obrigações sociais e assuntos domésticos. Elelanena ficou impressionada com o conhecimento profundo de Alexander sobre a complexa teia de relações da sociedade e a sua compreensão perspicaz da política social. Quando ela se preparava para sair, Alexander chamou-a de volta. Eleanor, mais uma coisa, ela ficou curiosa. Se encontrar o Lord Hartley novamente, e isso será inevitável, não permita que ele a faça duvidar de si mesma. Ele é um homem fraco que procurou elevar-se diminuindo-a. A opinião dele não tem valor, não lhe dê poder.
Eleanor sorriu genuinamente comovida. Obrigada, Alexander. Vou tentar lembrar-me disso. Ao sair do escritório, ela deu por si a pensar que o seu marido prático e pouco romântico acabara de dizer algo mais significativo do que todos os elogios floreados de James Hartley juntos. Os dias seguintes trouxeram uma enxurrada de obrigações sociais. Os cartões de visita se acumularam no hall de entrada. Convites chegaram em todas as correspondências. Elena viu-se empurrada para o papel de duquesa de Ravencross com pouco tempo para se adaptar. O chá de Lady Castlereagh na quinta-feira provou-se exatamente o que Alexander havia previsto, uma oportunidade para as principais damas da sociedade avaliá-la e determinar onde ela se encaixava em sua hierarquia cuidadosamente estruturada. A reunião foi realizada na elegante mansão de Lady Castlereagh, na St. James's Square. Quando Elena chegou, encontrou-se na companhia de uma dúzia das mulheres mais influentes de Londres, a duquesa de Devonshire, Lady Jersey, Lady Cowper e várias outras cuja aprovação poderia fazer ou destruir a posição social de uma jovem. Vossa Graça, Lady Castlereagh cumprimentou-a calorosamente. Que prazer que possa juntar-se a nós. Venha sentar-se conosco. Estamos todas ansiosas por conhecer melhor a noiva de Ravencross. A tarde prosseguiu com a delicada dança da conversa da alta sociedade. As senhoras eram demasiado bem educadas para fazer perguntas impertinentes diretamente, mas mesmo assim sondaram, procurando compreender esta jovem mulher, que parecia ter surgido do nada para garantir um dos casamentos mais cobiçados de Inglaterra. Foi uma grande surpresa saber do seu casamento, disse Lady Jersey, os seus olhos perspicazes avaliando Eleanor por cima da chávena de chá. Já tínhamos desistido de ver Ravencross casar-se. O que o convenceu a abandonar a vida de solteiro? Elena sorriu educadamente. Acredito que Sua Excelência decidiu que era hora de pensar em constituir família. Quanto ao motivo pelo qual ele me escolheu, você teria que perguntar a ele. Confesso que fiquei tão surpresa quanto todos com o pedido dele. Você deve ter causado uma grande impressão, observou Lady Cowper. Ravencross é notoriamente exigente. Vimos dezenas de jovens tentarem chamar a atenção dele ao longo dos anos. Nenhuma conseguiu. Talvez, disse Elena com cautela, Sua Excelência valorizasse a inteligência e a compatibilidade mais do que a mera beleza ou moda. A duquesa de Devonshire riu. Com muito tato disse, minha querida, e muito verdadeiro, Ravencross nunca toleraria uma esposa tola. Ele precisa de alguém que saiba manter uma conversa e administrar sua casa com competência. Suspeito que ele tenha feito uma escolha muito sábia. Eu testemunhei o encontro em nosso baile, disse Lady Cowper, inclinando-se para a frente com interesse. Com Lord Hartley. Deve ter sido muito humilhante para ele descobrir que você se casou com alguém tão acima dele. Confesso, disse Elena, escolhendo as palavras com cuidado. Não senti nenhum prazer com o desconforto de Lord Hartley. No entanto, fiquei grata pelo apoio do meu marido. Ele deixou claro que não toleraria desrespeito para comigo. Ravencross é ferozmente leal àqueles que considera seus, disse Lady Castlereagh com aprovação. Vais descobrir, Vossa Graça, que ser sua duquesa proporciona uma proteção considerável. Ninguém ousará menosprezá-la agora. Ouvi dizer, disse Lady Jersey, em tom casual, mas com um olhar perspicaz, que o seu namoro foi bastante breve. Alguns poderiam até dizer apressado. Elena encontrou o seu olhar com firmeza. Sua Excelência e eu valorizamos a franqueza em vez da incerteza prolongada. Quando duas pessoas práticas se consideram compatíveis, de que adianta adiar? Uma visão refrescantemente pragmática, disse a duquesa de Devonshire. Talvez não seja o tema de romances, mas é muito mais provável que resulte em um casamento estável. Aplaudo ambos. A conversa passou para outros tópicos, as últimas tendências da moda de Paris, o próximo evento real na Carlton House, especulações sobre quais jovens senhoras garantiriam casamentos nesta temporada. Elena participou quando apropriado, mas principalmente ouviu, aprendendo as súbitas correntes de influência e rivalidade que fluíam sob a superfície da conversa educada. Quando a tarde terminou e os convidados começaram a partir, Lady Castlereagh chamou Elena à parte. Você se comportou admiravelmente, minha querida, disse ela baixinho. Essas senhoras podem ser bastante intimidadoras, eu sei, mas você as tratou como iguais. É exatamente isso que a duquesa de Ravencross deve fazer.
Suspeito que você se sairá muito bem. Obrigada, Lady Castlereagh. Sua gentileza significa muito para mim. Mais um conselho, se me permite. A expressão de Lady Castlereagh ficou séria. O seu marido é um homem poderoso, com considerável influência política. Isso torna-o valioso como aliado e perigoso como inimigo. Há quem tente usá-la para ter acesso a ele ou para obter informações sobre os seus negócios e posições políticas. Tenha cuidado com quem confia. Elelanena acenou lentamente com a cabeça. Vou lembrar-me disso. Enquanto a carruagem a levava de volta para Berkeley Square, Elelanena refletiu sobre como a sua vida tinha mudado drasticamente em menos de uma semana. Ela tinha passado de uma jovem mulher com perspectivas modestas para uma das damas mais bem conceituadas da Inglaterra. Era vertiginoso e um pouco assustador. Quando chegou à casa, encontrou Alexander na sala de estar a rever correspondência. Ele olhou para cima quando ela entrou. Como foi o chá com Lady Castlereagh? Ele perguntou. Educativo, disse Elelanena, sentando-se numa cadeira à sua frente. As damas foram educadas, mas avaliadoras. Acho que passei na avaliação delas, no entanto. Lady Jersey parecia cética quanto à rapidez do nosso namoro. A boca de Alexander se contorceu. Sally Jersey é cética em relação a tudo. Se não fosse assim, ela não seria uma das patronas mais influentes de Almax. Ela incomodou-te? Não. Acho que lidei com a situação adequadamente. Lady Castlereagh foi gentil. Ela também me alertou que as pessoas poderiam tentar usar-me para obter informações sobre os teus negócios ou assuntos políticos. Emily Castlereagh é uma mulher sábia. O conselho dela é sensato. Alexander deixou os seus papéis de lado e deu-lhes toda a sua atenção. Serás abordada, Eleanor. As pessoas vão fazer-se tuas amigas, elogiar-te, tentar descobrir o que sabes. Sê cautelosa, nunca discutas os meus negócios com ninguém fora desta casa. Compreendo, embora confesse que sei muito pouco sobre os teus negócios. Gostarias de saber mais? A pergunta surpreendeu-a. Sim, na verdade gostaria. Alexander pensou por um momento, depois acenou com a cabeça. Muito bem, tenho uma reunião na próxima semana com o meu homem de negócios para rever as contas trimestrais das minhas várias propriedades e investimentos. Se desejar, pode participar. Será tedioso, com muita discussão sobre rendimentos agrícolas, rendas de inquilinos e operações mineiras. Mas dar-lhe-á uma visão mais completa de como a riqueza desta família é gerida. Elelanena sentiu uma onda de prazer inesperado. Permite-me participar numa reunião dessas? Eleanor, és minha esposa. Tens interesse nesses assuntos. Além disso, se algo acontecer comigo antes de termos um filho em idade adulta, precisarás entender os negócios até que nosso herdeiro atinja a maioridade. É prático que estejas informada. Prático, essa palavra de novo. E, no entanto, Elelanena se viu tocada pela confiança implícita em sua oferta. Gostaria muito de participar, disse ela. Obrigado. Naquela noite, eles jantaram juntos pela primeira vez, pois antes mantinham o hábito de fazer refeições separadas devido à agenda imprevisível de Alexander. A conversa fluiu mais facilmente do que Eleanor esperava. Alexander fez perguntas inteligentes sobre as suas impressões sobre várias damas da sociedade e ela se aventurou a perguntar sobre o seu trabalho na Câmara dos Lordes. Atualmente, estou preocupado com as mudanças propostas nas leis do milho. Ele admitiu que as restrições às importações de cereais estão a causar dificuldades significativas para os trabalhadores, ao mesmo tempo que protegem os interesses dos grandes proprietários de terras. É uma questão complicada. Afinal, eu próprio sou proprietário de terras. Mas acredito que a situação atual é insustentável. Que posição irá tomar? Perguntou Eleanor. Vou defender a modificação das leis para permitir maiores importações quando os preços internos ultrapassarem um determinado limite. Isso não me tornará popular entre alguns dos meus pares, mas é o caminho certo a seguir. Deixar os pobres passarem fome para encher os bolsos dos ricos é imoral e, em última análise, desestabiliza a ordem social. Elelanena ficou impressionada com a sua disposição de assumir uma posição impopular com base em princípios, em vez de interesses próprios. Isso é admirável, Alexander. Ele olhou para ela com surpresa. A maioria das mulheres acharia esses assuntos terrivelmente enfadonhos. Eu não sou como a maioria das mulheres, disse Helena com um leve sorriso. A propriedade do meu pai não é grande. Mas cresci compreendendo que o bem-estar dos nossos inquilinos afetava o nosso.
Um inquilino faminto não pode pagar o aluguel, e um inquilino próspero pode. É uma lógica simples, mas muitos proprietários parecem não compreendê-la. O seu pai ensinou-lhe bem, disse Alexander. Então, após uma pausa, Elanena, estou a gostar da sua companhia mais do que esperava. Isso não é uma reclamação. Foi talvez a declaração mais emocionalmente vulnerável que ele lhe fez. Elanena sentiu um calor espalhar-se pelo peito. Também estou a gostar da sua companhia, Alexander. Este casamento pode ter começado como um acordo prático, mas estou a descobrir que a compatibilidade e o respeito proporcionam uma base mais sólida do que qualquer fantasia romântica jamais poderia proporcionar. Algo brilhou nos seus olhos verdes. Prazer, talvez, ou alívio. Fico feliz que pense assim. Quando a noite chegou ao fim e eles se preparavam para se retirar para os seus aposentos separados, Alexander segurou a mão dela gentilmente. Ela, Nena, disse ele com a voz mais baixa do que o habitual. Quero que saiba que não me arrependo do nosso casamento. Fiz uma boa escolha. Então, antes que ela pudesse responder, ele levantou a mão dela e beijou os seus dedos, um gesto muito mais íntimo do que o beijo casto que trocaram no casamento. Boa noite, duquesa, murmurou ele. Boa noite, Alexander, sussurrou ela, com a mão a formigar onde os lábios dele a tinham tocado. Enquanto Elanena estava deitada na cama naquela noite, deu por si a pensar no marido de uma forma que não tinha previsto. Casara-se com ele, esperando uma formalidade fria. Em vez disso, estava a descobrir um homem honrado, inteligente e, por baixo da sua aparência severa, genuinamente bondoso. Não era amor, ainda não. Mas era o início de algo que, com o tempo, poderia se tornar muito mais do que qualquer um deles esperava. Nas semanas seguintes, a vida de Elanena entrou num novo ritmo. A temporada continuou com seu turbilhão de bailes, jantares e visitas sociais. Ela se sentia cada vez mais à vontade em seu papel de duquesa de Ravencross, e a sociedade parecia aceitá-la com cada vez mais cordialidade, especialmente depois que ficou claro que ela tinha o apoio inequívoco do duque. James Hartley e a sua esposa raramente eram vistos nos mesmos eventos que Elanena frequentava, e quando os seus caminhos se cruzavam, James tomava muito cuidado para evitá-la completamente. Elanena descobriu que não sentia nada quando o via. Nem raiva, nem satisfação, apenas indiferença. Aquele capítulo da sua vida estava encerrado. O que a surpreendeu foi o aprofundamento gradual do seu relacionamento com Alexander. Tudo começou com pequenas coisas. Flores apareceram na sua sala de estar. Não eram buquês grandiosos para exibição, mas arranjos menores das suas flores favoritas, rosas e lavanda. Quando ela mencionou isso à senhora Winters, a governanta sorriu com ar de quem sabia das coisas. Sua Excelência reparou nas flores que a senhora parou para admirar no jardim. Vossa Excelência, ele instruiu o jardineiro a garantir que flores recém-cortadas fossem levadas aos seus aposentos todas as semanas. O próprio Alexander nunca mencionou as flores, mas Eleanor percebeu que ele observou a sua reação na primeira vez que ela descobriu um arranjo particularmente bonito, e algo na sua expressão sugeriu que ele estava satisfeito. Depois vieram os livros. Alexander tinha uma das melhores bibliotecas particulares de Londres, e quando soube do amor de Elanena pela leitura, começou a deixar volumes que achava que ela poderia gostar na mesa da sua sala de estar. Não eram os romances insípidos considerados apropriados para senhoras, mas obras de história, filosofia e até economia política. Achei que você poderia achar isto interessante, dizia ele casualmente, entregando-lhe um livro sobre as inovações agrícolas que estavam a ser implementadas na Escócia ou uma coleção de ensaios sobre reforma social. O autor apresenta alguns argumentos convincentes sobre gestão de terras. Eles começaram a passar as noites juntos com mais frequência. Depois do jantar, iam para a biblioteca, onde Alexander trabalhava na correspondência enquanto Eleanor lia. Muitas vezes, a leitura deles dava origem a conversas que duravam horas, debates sobre política, discussões sobre história, análises das questões sociais que a Inglaterra enfrentava. Tenho uma mente perspicaz, disse Alexander numa noite, após uma discussão particularmente animada sobre os escritos de Mary Wollstonecraft. Dou por mim ansioso por estas conversas. A maioria das pessoas simplesmente concorda com tudo o que eu digo, ou, se discordam, não conseguem explicar por quê. Tu desafias-me. É revigorante.
Espero não ser demasiado controversa, disse Elanena, subitamente preocupada por ter excedido os limites. De tudo. A expressão de Alexander era mais calorosa do que ela alguma vez tinha visto. Casei contigo pela tua inteligência, Elanena. Ficaria desapontado se a escondesses apenas para ser agradável. Os presentes continuaram. Um lindo chile em seu tom favorito de azul. A primeira edição de um livro que ela havia mencionado querer ler. Chocolates de uma confeitaria na Bond Street que ela havia elogiado de passagem. Você está me mimando, ela protestou depois de descobrir um par de brincos de esmeralda requintados em sua caixa de joias. Estou cuidando da minha esposa, corrigiu Alexander, embora seus olhos revelassem um toque de diversão. Há uma diferença, Alexander. Já me deste tanto, Elanena. Ele aproximou-se com uma expressão séria. Tenho mais riqueza do que poderia gastar em 10 vidas. De que serve se não for para proporcionar prazer àqueles que... Ele parou abruptamente, parecendo reconsiderar as suas palavras. Aqueles sob a minha proteção, concluiu. Elanena questionou-se sobre o que ele quase tinha dito. A virada aconteceu numa tarde no final de maio. Elanena estava a visitar uma das instituições de caridade que ela havia começado a patrocinar. Um orfanato em Suffolk que oferecia educação e treinamento a crianças carentes. Ela havia mencionado a Alexander seu desejo de fazer um trabalho de caridade significativo, e ele não apenas aprovou, como também forneceu um generoso financiamento. Ela voltou para Berkeley Square naquela tarde, cansada, mas satisfeita, com o vestido empoeirado devido às condições de superlotação do orfanato. Ao entrar na casa, quase colidiu com Alexander no hall de entrada. Meu Deus, exclamou ela. Não esperava que chegasses tão cedo. Ele a segurou com as mãos nos ombros e franziu a testa. Estás coberta de poeira. Onde estiveste? No orfanato em Suffolk. Estávamos a organizar a nova sala de aula e acho que me envolvi mais do que o necessário na mudança de móveis. Estavas a mover móveis? A sua expressão ficou ainda mais séria. Elanar, tens criados para essas tarefas. As crianças estavam tão entusiasmadas com a nova sala de aula. Eu não conseguia ficar parada sem fazer nada. Ela sorriu para ele. Além disso, sou perfeitamente capaz de mover algumas cadeiras. Por um longo momento, Alexander simplesmente olhou para ela, com uma expressão indecifrável. Então, inesperadamente, ele riu, um riso genuíno que transformou suas feições normalmente severas. Você é extraordinária, disse ele, com as mãos ainda pousadas nos ombros dela. A maioria das duquesas considera indigno visitar tais estabelecimentos, quanto mais arregaçar as mangas e trabalhar ao lado dos funcionários. Então a maioria das duquesas está a perder a satisfação de uma realização genuína, respondeu Elanena. Preencher um cheque é certamente caridoso, mas ver os rostos daquelas crianças quando entraram na sua nova sala de aula valeu bem a pena um pouco de poeira. Algo mudou na expressão de Alexander. As suas mãos deslizaram dos ombros dela para emoldurar o seu rosto, os polegares acariciando suavemente as suas bochechas. Eleanor, disse ele baixinho, preciso de lhe dizer uma coisa. O coração dela começou a bater mais rápido. Sim, este casamento, este acordo prático, tornou-se algo mais para mim. Eu não esperava isso. Não planeei isso, mas descobri que eu... Ele fez uma pausa, parecendo lutar contra emoções desconhecidas. Descobri que gosto muito de ti, não apenas como a mulher com quem me casei por razões práticas, mas como tu mesma, pela tua inteligência, bondade e espírito. Eles cativaram-me. Eleanor prendeu a respiração. Alexander, não sou bom em discursos bonitos, continuou ele com os olhos verdes intensos. Não posso oferecer-te poesia ou declarações românticas, mas posso oferecer-te honestidade. Tornaste-te importante para mim, Eleanor. Mais importante do que eu sabia que alguém poderia ser. E eu... Ele respirou fundo. Gostaria muito que o nosso casamento se tornasse mais do que um mero acordo, se estiveres disposta. Eleanor sentiu lágrimas nos olhos, não lágrimas de tristeza, mas de emoção avassaladora. Este homem severo e prático, que afirmava não compreender o romance, acabara de lhe oferecer algo mais precioso do que qualquer declaração floreada. Honestidade total e sentimentos genuínos. Estou disposta, ela sussurrou. Mais do que disposta. Mostraste-me como é a verdadeira devoção, Alexander. Não com palavras bonitas, mas com ações consistentes. Não com gestos grandiosos, mas com gentileza diária.
Não esperava sentir isso quando me casei contigo, mas descobri que também passei a gostar profundamente de ti. O beijo, quando aconteceu, não foi nada parecido com o beijo casto do casamento. Foi apaixonado, exigente e, ainda assim, de alguma forma terno, uma expressão de sentimentos demasiado poderosos para serem descritos em palavras. Os braços de Elelanena envolveram o pescoço dele, e ele puxou-a para si, como se não suportasse ter qualquer distância entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar ofegantemente, Alexander encostou a testa à dela. Devo deixar-te descansar, disse ele, embora não fizesse qualquer movimento para a soltar. Tiveste um dia longo, Alexander, disse Eleanor suavemente. Sim, acho que talvez não precisemos mais manter quartos separados. Se concordares. Os braços dele apertaram-na com mais força. Tens a certeza? Não quero apressar-te. Tenho a certeza. Ela olhou para ele, os olhos cinzentos encontrando os olhos verdes dele. Quero ser tua esposa em todos os sentidos, Alexander. Não por dever ou pela necessidade de um herdeiro, mas porque quero estar perto de si. O calor no seu olhar fez com que ela prendesse a respiração. Então, esta noite, disse ele com a voz áspera. Venha ao meu quarto esta noite, Helena. Deixe-me mostrar-lhe o quanto se tornou preciosa para mim. Naquela noite, Elelanena dispensou a sua criada mais cedo e dirigiu-se ao quarto de Alexander, com uma mistura de nervosismo e expectativa. Ele estava à sua espera, vestido com um roupão de brocado, o cabelo escuro ligeiramente despenteado, o que o fazia parecer mais jovem e menos severo. Eleanor, sussurrou ele quando ela entrou. Vieste? Claro que vim. Duvidaste que viesse? Eu duvidei da minha própria dignidade, admitiu ele. Não sou um homem fácil, Eleanor. Sou demasiado sério, demasiado focado no dever. Você merece alguém que a faça perder a cabeça com romance e poesia. Elelanar atravessou a sala e parou diante dele. Eu tentei romance e poesia com James Hartley. Eles não significavam nada porque não havia substância por trás deles. Você me deu algo muito mais valioso: respeito, confiança e cuidado genuíno. Isso vale mais do que toda a poesia do mundo. O que se seguiu foi terno e apaixonado na mesma medida. Alexander foi cuidadoso com ela, atento ao seu conforto e prazer. E quando o desconforto inicial desapareceu, Elelanena descobriu uma conexão física tão profunda e satisfatória quanto a sua parceria intelectual havia se tornado. Depois, enquanto estavam deitados juntos à luz da lâmpada, Alexander a abraçou com força, seus dedos traçando padrões aleatórios em seu ombro. Eu amo-te, disse ele baixinho. Eu não achava que era capaz de sentir isso, mas eu amo-te, Elelanena. Transformaste a minha vida. Elelanena virou-se nos seus braços para olhá-lo. E eu amo-te, Alexander, completamente e verdadeiramente. Ele beijou-a novamente, desta vez suavemente, selando as promessas ditas e não ditas. Eu nunca imaginei, murmurou Elelanena contra o seu peito, quando aceitei a tua proposta prática, que encontraria tanta felicidade. Nem eu, admitiu Alexander. Achei que estava a arranjar um casamento conveniente. Em vez disso, encontrei a minha alma gêmea, a minha parceira, o meu amor. Tu és tudo o que eu não sabia que precisava. Eleanor. Conversaram longamente durante a noite, partilhando confidências e sonhos, construindo os alicerces de um casamento que já se tinha tornado muito mais do que ambos esperavam. A partir daquela noite, Eleanor mudou-se definitivamente para os aposentos de Alexander, e o casamento deles floresceu em algo que não era prático nem conveniente, mas sim apaixonado, dedicado e profundamente gratificante. A sociedade, é claro, notou a mudança. O duque e a duquesa de Ravencross eram vistos como extremamente atenciosos um com o outro, dançando juntos com frequência, conversando com evidente prazer e demonstrando um nível de afeto incomum entre casais de sua posição social. O duque ele está completamente apaixonado, observou Lady Jersey a Lady Cowper em um baile particularmente lotado. Quem diria? O frio Ravencross, finalmente aquecido. Ela tem sido boa para ele, concordou Lady Cowper, e ele claramente a adora. Veja como ele a observa como se ela fosse a única pessoa na sala. De facto, a devoção de Alexander tornou-se lendária. Ele foi visto a trazer-lhe bebidas antes que ela pedisse, garantindo que ela estivesse confortável e interrompendo conversas com convidados enfadonhos
para voltar para o lado dela. Ele consultava as opiniões dela sobre assuntos de negócios e política, confiava no julgamento dela sobre assuntos sociais e deixava claro para todos que a sua duquesa era sua parceira em todas as coisas. Para Helena, a transformação foi igualmente profunda. A jovem ferida que aceitara um casamento sem amor, em troca de segurança, transformara-se numa duquesa confiante que sabia que era amada. Ela movia-se pela sociedade com graça e segurança, confiante na sua posição e no afeto do marido. Eles encontraram James Hartley mais uma vez naquela temporada, numa festa no jardim oferecida pelo Duque de Richmond. Helena viu-o do outro lado do gramado e sentiu nada além de uma leve pena. Ele parecia mais velho, com o rosto abatido, e a sua esposa parecia perpetuamente insatisfeita. Alexander, percebendo o seu olhar, puxou-a para mais perto. "Há arrependimentos?" perguntou ele baixinho. "Nenhum", Helena respondeu honestamente. "Na verdade, sou grata a ele." "Grata?" Alexander ergueu a sobrancelha. "Se ele não me tivesse rejeitado tão publicamente, eu nunca teria estado disponível quando decidiste casar. A crueldade dele levou-me até ti. Como posso arrepender-me disso?" A expressão de Alexander suavizou-se. "És generosa, meu amor. Muito mais generosa do que ele merece." "Estou simplesmente feliz", disse Helena, olhando para ele delirantemente feliz contigo. Ele beijou-lhe a testa, sem se importar com quem pudesse estar a observar. "E eu sempre contigo." À medida que a temporada chegava ao fim, e eles se preparavam para se mudar para Ravenscross Abbey, a propriedade principal de Alexander em Hampshire, Helena refletiu sobre a extraordinária reviravolta que sua vida havia tomado. Ela havia se casado esperando apenas segurança e respeito. Em vez disso, encontrou um amor apaixonado, uma parceria genuína e uma felicidade que nunca imaginara ser possível. "Estás feliz por deixar Londres?" perguntou Alexander, enquanto viajavam para o sul em sua luxuosa carruagem. "Estou feliz por estar onde quer que você esteja", respondeu Helena simplesmente. "Seja em Londres, Hampshire ou em qualquer outro lugar do mundo." Alexander puxou-a para perto e ela descansou a cabeça no ombro dele, perfeitamente satisfeita. O seu acordo prático tinha se tornado um casamento por amor, e Helena sabia com absoluta certeza que era a mulher mais afortunada de toda a Inglaterra. Ravenscross Abbey revelou-se ainda mais magnífica do que Helena imaginava. A grande casa, construída na era elisabetana e modernizada ao longo de sucessivas gerações, estendia-se por um parque paisagístico que abrangia bosques, jardins formais e um lago pitoresco. "Esta é a sua casa agora", disse Alexander quando a carruagem se aproximou da casa, com a mão cobrindo a dela. "Espero que seja feliz aqui." "Como poderia não ser?" sussurrou Eleanor, contemplando as paredes de pedra dourada e as janelas que brilhavam ao sol da tarde. "É lindo, Alexander." Os funcionários da casa se reuniram para saudar a nova senhora, e Helena ficou satisfeita com a recepção calorosa. A senhora Patterson, governanta de Ravenscross, era uma mulher maternal, de olhos bondosos, que parecia genuinamente encantada por receber uma duquesa na propriedade. "Todos nós esperávamos que Sua Excelência se casasse", ela confidenciou enquanto mostrava a casa a Eleanor. "Este lugar maravilhoso precisa de uma família para se tornar um verdadeiro lar. E se me permite a ousadia, Vossa Excelência, Sua Excelência parece extremamente feliz." Todos os funcionários notaram a mudança nele. Nas semanas seguintes, Eleanor adaptou-se à vida no campo com uma facilidade surpreendente. Trabalhou com a senhora Patterson para compreender os ritmos da casa, visitou os inquilinos com Alexander para aprender sobre a gestão da propriedade e começou a planear melhorias para a pequena escola e o arsenal da propriedade. Mas a maior mudança ocorreu na sua relação com Alexander. Longe do escrutínio e da formalidade da sociedade londrina, eles estavam livres para serem simplesmente eles mesmos, um marido e uma esposa que se deleitavam genuinamente na companhia um do outro. Eles cavalgavam juntos quase todas as manhãs, explorando os extensos terrenos da propriedade. Alexander era um excelente cavaleiro e ajudava Eleanor pacientemente a melhorar as suas habilidades, segurando-a pela cintura enquanto dava instruções e elogiando-a generosamente quando ela dominava uma nova técnica. "Tem um talento natural", disse ele depois de ela ter saltado com sucesso uma cerca baixa pela primeira vez. "Eu sabia que tinha coragem para isso. Estou apenas motivada pela sua confiança em mim."
respondeu Elelanena, corada de prazer. Faz-me acreditar que posso realizar qualquer coisa. Tu podes, disse ele com seriedade. És uma das pessoas mais capazes que conheço, Elelanena. Nunca duvides disso. Passavam as noites em companhia confortável. Às vezes, Alexander trabalhava nos negócios da propriedade, enquanto Elelanena lia ou trabalhava na sua correspondência. Às vezes, jogavam xadrez ou cartas. Muitas vezes, simplesmente conversavam, partilhando os seus pensamentos sobre tudo, desde filosofia até as pequenas preocupações domésticas do dia. E as suas noites eram preenchidas com paixão e ternura crescentes. Alexander provou ser um amante atencioso e generoso, e Elelanena descobriu profundezas de sentimentos e sensações que nunca imaginara. A sua intimidade física aprofundou a sua conexão emocional, criando um vínculo que parecia inquebrável. Nunca imaginei que o casamento pudesse ser assim, confessou Elelanena uma noite, enquanto estavam deitados juntos, com o luar a entrar pela janela. Pensava que seria um dever e uma obrigação. Em vez disso, é uma alegria. Os braços de Alexander apertaram-na com mais força. Tu ensinaste-me o que significa amar verdadeiramente alguém, Elelanena. Antes de ti, eu compreendia o dever, a responsabilidade, a honra, mas não compreendia como era cuidar de alguém mais do que de mim mesmo, querer a felicidade dessa pessoa acima da minha. Tu transformaste-me. Nós transformamo-nos um ao outro, corrigiu Elelanena suavemente. Eu estava tão cautelosa quando nos casamos, Alexander, com tanto medo de ser magoada novamente. Mostraste-me que a confiança e a vulnerabilidade não são fraquezas, mas sim pontos fortes. No final de agosto, Elelanena percebeu que a sua menstruação não tinha chegado. Uma visita ao médico local confirmou o que ela já suspeitava. Estava grávida. Contou a Alexander naquela noite enquanto estavam sentados juntos na biblioteca após o jantar. Ele estava a rever as contas e ela tentava concentrar-se num livro, mas a sua mente estava demasiado ocupada com a notícia para se concentrar. Alexander, disse ela, colocando o livro de lado. Tenho algo para lhe contar. Ele olhou imediatamente para ela, percebendo a seriedade no seu tom de voz. O que é? Está bem. Estou muito bem, sorriu ela. Estou à espera de um filho. Vamos ter um bebê. Por um longo momento, Alexander simplesmente ficou a olhar para ela. Então, o seu rosto se abriu num sorriso de alegria tão radiante que Elelanena sentiu lágrimas brotarem dos seus olhos. Um filho, sussurrou ele. Elelanena. É verdade, o médico confirmou esta tarde. Estou talvez com 2 meses. O bebê vai nascer na primavera. Alexander atravessou a sala em 3 passos e puxou-a para os seus braços, segurando-a como se ela fosse feita de vidro. Eleanor, meu amor, isto é... Não consigo encontrar palavras. Tu deste-me tudo. Tudo. Nós demos tudo um ao outro. Eleanor corrigiu, inclinando o rosto para cima para receber o seu beijo. Naquela noite, Alexander foi especialmente carinhoso com ela, tratando-a com tanto cuidado reverente que ela finalmente teve de rir. Não vou partir-me, Alexander. As mulheres têm dado à luz desde o início dos tempos, mas a minha mulher não, disse ele teimosamente. A mulher que tem o meu coração. Não vou arriscar a tua saúde ou conforto por nada. A sua atitude protetora, embora ocasionalmente excessiva, comoveu profundamente Elelanena. Nos meses seguintes, à medida que o seu corpo mudava e o bebê crescia, Alexander garantiu que ela tivesse os melhores cuidados, a melhor alimentação e todo o conforto que ele pudesse proporcionar. Ele leu textos médicos sobre parto e gravidez, questionando o médico sobre todos os detalhes. Mandou instalar um sofá de descanso na biblioteca para que ela pudesse ficar perto dele enquanto ele trabalhava. Ele pessoalmente garantiu que as suas comidas favoritas estivessem sempre disponíveis e que o quarto do bebê fosse preparado com os mais altos padrões. Você está a exagerar, disse Elelanena numa tarde de dezembro, quando ela estava com quase 7 meses e se sentia desajeitada. Estou perfeitamente saudável, Alexander. As mulheres não precisam ser tratadas com delicadeza apenas porque estão grávidas. A minha mulher precisa, disse ele com firmeza. Então, mais gentilmente, faça-me à vontade, Elelanena. Você está a carregar a carga mais preciosa do mundo, o nosso filho e você mesma. Deixe-me cuidar de você. Como ela poderia contestar isso?
A sociedade londrina soube da condição da duquesa através do anúncio cuidadosamente redigido que Alexander inseriu nos jornais. Parabéns chegaram em abundância, juntamente com presentes e cartas de conselhos de praticamente todas as mulheres da Inglaterra que já tinham tido filhos. Entre as cartas estava uma da mãe de Eleanor, cheia de conselhos maternos e entusiasmo por se tornar avó. Mas havia também uma breve nota de uma fonte que Eleanor não esperava. Lady Castlereagh, minha querida duquesa, dizia, estou muito feliz com a sua boa notícia. Ravenscross é um dos melhores homens que conheço e tenho a certeza de que ele está fora de si de alegria e preocupação. Não o deixe se preocupar demais. Os maridos podem ser difíceis com o seu instinto protetor, mas isso vem do amor. Espero que volte a Londres para a temporada após o parto. A sociedade tem estado terrivelmente monótona sem o duque e a duquesa de Ravenscross para animá-la. Sua amiga devotada, Emily Castlereagh. Eleanor sorriu ao ler o bilhete. Ela tinha feito amigas genuínas em Londres. Percebeu que eram mulheres que a valorizavam por quem ela era, não apenas pela sua posição. Não houve nenhuma comunicação de James Hartley ou da sua esposa, o que era exatamente como Eleanor preferia. Aquele capítulo da sua vida estava tão completamente encerrado que ela raramente pensava neles. O inverno chegou a Hampshire, cobrindo a abadia de Ravenscross com neve. Eleanor descobriu que adorava a propriedade no inverno, a forma como o gelo brilhava nas janelas, as lareiras acesas em todas as divisões, a sensação de intimidade acolhedora à medida que a família se aproximava para se proteger do frio. Na véspera de Natal, Alexander deu-lhe um presente que a fez chorar, um retrato em miniatura dos dois, pintado por um talentoso artista local com base em esboços que ele tinha encomendado sem o seu conhecimento. Assim, o nosso filho saberá sempre como éramos nos primeiros dias do nosso casamento, explicou Alexander, com a mão pousada suavemente na barriga inchada dela. Quero que vejam o quanto nos amávamos mesmo antes de eles chegarem. Alexander, sussurrou Eleanor, vais fazer-me chorar e eu já estou muito emotiva. Ele beijou as lágrimas dela suavemente. Amo-te, Eleanor, mais do que consigo expressar em palavras. Você me deu uma vida que eu nunca imaginei que poderia ter. Um lar cheio de amor, em vez de apenas dever. E agora um filho. Você é o meu mundo inteiro. E você é minha, respondeu Eleanor, com a mão cobrindo a dele, que repousava sobre a sua barriga. Para sempre. O bebê nasceu numa manhã ensolarada de abril, com muito menos drama do que todos temiam. O trabalho de parto de Eleanor foi relativamente breve, e quando Alexander finalmente foi autorizado a entrar na sala para conhecer a sua filha, encontrou Eleanor cansada, mas radiante de alegria, embalando um pequeno pacote nos braços. Alexander, disse ela suavemente, venha conhecer a sua filha. Uma filha? Alexander aproximou-se quase reverentemente, com os olhos arregalados enquanto olhava para o rosto minúsculo e perfeito. Ela é linda, sussurrou. Perfeita, como a mãe. Queres pegá-la no colo? Perguntou Eleanor. Com extremo cuidado, Alexander pegou a filha nos braços. Os olhos da bebê, já mostrando indícios do verde que herdaria do pai, piscaram solenemente para ele. E, naquele momento, Alexander Blackwood, o poderoso duque de Ravenscross, apaixonou-se completamente e irremediavelmente pela segunda vez na vida. Olá, pequenina, murmurou ele. Sou o teu pai e prometo-te que passarei todos os dias da minha vida a garantir que sejas feliz, segura e amada. Tu e a tua mãe são tudo para mim. Deram-lhe o nome de Catherine Eleanor Blackwood, em homenagem à avó de Alexander e à própria Eleanor. A pequena Catherine, ou Kate, como rapidamente ficou conhecida, revelou-se uma bebê contente, com o temperamento gentil da mãe e os olhos marcantes do pai. Alexander era um pai dedicado, surpreendendo até mesmo Eleanor com o seu envolvimento prático nos cuidados da filha. Ele insistia em passar tempo com Kate diariamente, segurando-a enquanto Eleanor descansava, falando com ela sobre tudo, desde a gestão da propriedade até a filosofia, como se ela pudesse entender cada palavra. Ela é uma ouvinte brilhante, disse ele a Eleanor com seriedade, muito atenciosa. Ela tem 3 meses, riu Eleanor. Ela está a ouvir o som da sua voz, não o conteúdo. No entanto, nunca é cedo demais para começar a sua educação.
Ver Alexander com a filha enchia Helena de uma alegria tão profunda que às vezes a deixava sem fôlego. Este homem severo e prático, que tinha proposto um casamento de conveniência, tinha se tornado o mais amoroso dos maridos e o mais dedicado dos pais. Ele provou que o amor pode crescer a partir do respeito e da confiança, que a paixão pode se desenvolver a partir da compatibilidade e que os laços mais fortes são construídos com base na honestidade e no cuidado genuíno. Quando Kate tinha 6 meses, eles voltaram para Londres para a temporada. Eleanor havia recuperado a sua silhueta e se sentia mais confiante do que nunca em sua posição. Ao entrarem no primeiro baile da temporada, organizado mais uma vez pelo Duque e pela Duquesa de Devonshire, eles causaram um grande rebuliço. O Duque e a Duquesa de Ravenscross estão positivamente radiantes, observou Lady Jersey. O casamento e a paternidade claramente lhes fizeram bem. De facto, Alexander e Helena pareciam tão atenciosos um com o outro como sempre, talvez até mais. Dançaram juntos repetidamente, conversaram com evidente prazer e deixaram claro que a sua devoção só se aprofundara com o tempo. Helena avistou James Hartley do outro lado do salão de baile. Ele parecia mais velho agora, com o rosto marcado por insatisfação. A sua esposa estava ao lado, claramente a repreendê-lo por algo, com uma expressão severa e infeliz. Eles eram, percebeu Helena, com uma mistura de pena e satisfação, exatamente o que mereciam ser. Infelizes juntos. Como se sentisse o seu olhar, James ergueu os olhos. Os seus olhos se encontraram através da sala lotada. Helena sorriu, não com triunfo ou malícia, mas com genuína satisfação. Ela não tinha nada a provar a James Hartley. Ela tinha encontrado o amor verdadeiro, uma parceria genuína e a felicidade perfeita. A expressão de James vacilou. Reconhecimento, arrependimento, talvez até vergonha, antes de desviar o olhar. Pensando no teu passado, murmurou Alexander, aparecendo ao lado dela e colocando a mão na sua cintura. Naquele gesto possessivo que ela tinha aprendido a amar. Apenas o tempo suficiente para ser grata por isso, respondeu Helena honestamente. Se James não tivesse sido cruel, eu poderia ter aceitado uma daquelas ofertas inferiores e nunca estaria disponível quando decidiste casar. A rejeição dele levou-me até ti. Não posso me arrepender disso. Então, acho que devo agradecer a ele, disse Alexander, embora o seu tom sugerisse que ele não faria tal coisa. Embora eu prefira simplesmente ser grato pela minha extraordinária sorte em ter-te como minha esposa. Nossa sorte mútua, corrigiu Helena. Eu sou igualmente abençoado, Alexander. Ele beijou a sua têmpora, sem se preocupar com a decência ou com os olhares atentos. Dance comigo novamente, duquesa. Deixe toda Londres ver que o Duque de Ravenscross é desesperadamente dedicado à sua esposa. Com prazer, vossa graça, respondeu Helena com um sorriso. Enquanto dançavam juntos os passos familiares da valsa, Helena refletiu sobre a extraordinária jornada que a trouxe até aquele momento. Ela havia entrado no casamento esperando apenas segurança e respeito. Em vez disso, encontrou amor apaixonado, parceria genuína e uma felicidade além de tudo que imaginava ser possível. Ela havia sido rejeitada e humilhada por um homem que valorizava a riqueza acima do caráter, o status acima da essência. Essa dor a levou a aceitar uma proposta prática de um duque severo, que prometia apenas honestidade e respeito, e desse começo prático cresceu a maior história de amor que Helena poderia imaginar. Não um conto de fadas de amor à primeira vista ou declarações românticas, mas algo mais profundo e mais real. Uma parceria construída sobre confiança, respeito e cuidado genuíno que floresceu em um amor profundo e duradouro. O que você está pensando? Alexander perguntou enquanto dançavam. Que sou a mulher mais afortunada da Inglaterra, Helena respondeu honestamente. Que te amo além da medida, e que nossa filha é a encarnação perfeita do nosso amor. Nossa filha, Alexander repetiu, seus olhos suavizando-se. E talvez, com o tempo, um irmão ou irmã para ela. Se estiver disposta. Estou muito disposta, sussurrou Helena. Quero uma casa cheia de crianças, Alexander. Uma família construída com base no amor. Então, teremos uma família, prometeu ele. Tudo o que quiser, Helena, sempre. Enquanto a música crescia e eles se moviam juntos em perfeita harmonia,
Elela Nena avistou o reflexo deles num dos espelhos altos do salão de baile. O duque e a duquesa de Ravencross, poderosos, respeitados e mesmo, obviamente, dedicados um ao outro. Uma parceria perfeita em todos os sentidos. James Hartley zombou dela, sugerindo que ela não tinha perspectivas, insinuando que ela não era boa o suficiente. Ele estava espetacularmente errado. Ela não apenas garantiu uma posição muito acima de qualquer coisa que ele poderia ter oferecido, mas também encontrou algo infinitamente mais valioso. O amor verdadeiro com um homem que a amava completamente. Sem arrependimentos, murmurou Alexander ao seu ouvido. Nenhum mesmo, respondeu Elela, olhando nos seus olhos. Apenas gratidão por si, pela nossa filha, por esta vida que construímos juntos. E eu, disse Alexander suavemente, sou grato todos os dias por ter concordado com a minha proposta prática, por me ter dado a oportunidade de aprender o que o amor realmente significa. Tu és a minha vida, Elela, meu amor, meu tudo. Enquanto o baile continuava ao seu redor, e a sociedade londrina observava com aprovação e talvez um toque de inveja, o duque e a duquesa de Ravencross dançavam, uma imagem perfeita do que o casamento pode ser quando construído com base na honestidade, no respeito e no afeto cada vez mais profundo. Eleanor havia sido humilhada publicamente por um homem que só pensava em riqueza e status, mas essa humilhação levou-a a um homem que valorizava a inteligência, o caráter e a parceria genuína. Um homem que provou que o amor mais profundo muitas vezes cresce a partir dos começos mais improváveis. E se James Hartley ocasionalmente se arrependia das suas escolhas, enquanto observava o duque e a duquesa de Ravencross do outro lado dos salões de baile lotados, se ele se perguntava como teria sido a sua vida se tivesse tido a sabedoria de valorizar a essência em vez da superficialidade, bem, isso era apenas justo. Elela Blackwood, duquesa de Ravencross, tinha tudo o que poderia desejar: um marido dedicado, uma filha linda, segurança, respeito e, o mais importante, amor. Amor verdadeiro, profundo e transformador, que se fortalecia a cada dia que passava. Ela tinha sido rejeitada por um tolo e escolhida por um duque, mas, mais importante, tinha sido amada por um bom homem e o amava em troca. E isso, pensou Eleanor, enquanto Alexander a abraçava e dançavam juntos, era o maior triunfo de todos. 5 anos depois, a abadia de Ravencross já não era o estabelecimento tranquilo e formal que era quando Elela chegou. Agora, ela ecoava com as risadas e conversas das crianças. Não apenas Catherine, agora uma animada criança de 5 anos, com a inteligência do pai e a bondade da mãe, mas também seus irmãos mais novos, Thomas, de 3 anos, que herdara o cabelo escuro e o comportamento sério do pai, e a bebê Victoria, com apenas 6 meses de idade e já mostrando sinais de ter o temperamento doce da irmã. Elela ficou na janela do quarto das crianças, observando Alexander brincar com Catherine e Thomas no jardim abaixo. Ele tinha Kate em cima dos ombros, enquanto Thomas se agarrava à sua perna. As duas crianças gritavam de alegria, enquanto o seu pai digno fingia ser uma fera assustadora a espreitar pelo jardim de rosas. Sua Excelência é muito bom com as crianças, observou a senhora Patterson, aproximando-se de Elela com a bebê Victoria nos braços. Que mudança em relação ao jovem sério que herdou esta propriedade há tantos anos. O amor muda as pessoas, disse Elela baixinho, pegando Victoria da governanta e colocando a bebê no ombro. Certamente mudou a ambos. De fato, Alexander continuou a amolecer ao longo dos anos de casamento, tornando-se mais caloroso e abertamente afetuoso, não apenas com a família, mas também com os funcionários e inquilinos. Ele ainda era formidável nos negócios e na política, ainda inspirava respeito em toda a Inglaterra, mas aqueles que o conheciam bem viam a bondade genuína por baixo de sua aparência severa. E Eleanor havia se tornado uma duquesa no sentido mais verdadeiro, não apenas detendo um título, mas trabalhando ativamente para melhorar a vida daqueles ao seu redor. Seu trabalho de caridade havia se expandido para incluir 3 orfanatos, 2 escolas e um hospital para os pobres. Ela era respeitada em toda a sociedade, não apenas como esposa do duque, mas como uma mulher capaz e compassiva por mérito próprio. O casamento deles se tornou lendário na sociedade londrina. A duquesa e o duque, um casal apaixonado, como Lady Jersey os chamava,
E o nome pegou. As jovens suspiravam com a história deles, e os jovens cavalheiros eram lembrados pelas mães de que a verdadeira devoção e o respeito eram mais importantes do que o charme superficial. Quanto a James Hartley, Elenna raramente pensava nele. Ela tinha ouvido através da sempre eficiente rede de fofocas da sociedade que o casamento dele continuava infeliz e que as finanças do pai dele nunca se recuperaram dos investimentos desastrosos que ele tinha feito. James não tinha tido herdeiros e havia rumores de que a esposa dele o culpava por não conseguir engravidar. Eleanor sentia apenas pena dos dois. Eles tinham buscado riqueza e status à custa do afeto genuíno e colheram exatamente o que plantaram. Mamãe, mamãe, a voz de Catherine chamou lá de baixo. Desça. O papá disse que nos deixará comer gelados se você concordar. Eleanor riu, abrindo a janela para responder. É mesmo? E o que te faz pensar que sou eu quem toma as decisões sobre gelados? Porque o papá faz tudo o que você diz? Catherine respondeu com a honestidade devastadora de uma criança de 5 anos. Alexander olhou para cima, seu rosto se abrindo em um sorriso caloroso que ele reservava apenas para sua família. Ela não está errada, você sabe. Desça, meu amor. Aproveite este lindo dia conosco. O coração de Elenna se encheu de amor ao olhar para sua família, seu marido forte e dedicado, seus filhos brilhantes e lindos, sua vida que havia superado todos os sonhos que ela antes considerava impossíveis. Estou descendo, ela gritou. Mas alguém precisa me convencer de que Isis antes do jantar é aceitável. Eu te amo, gritou Catherine. Isso é convincente? Muito convincente, de facto, Eleanor riu enquanto se virava da janela. Da bebê Victoria a balbuciar alegremente nos seus braços. Elenna refletiu sobre a extraordinária reviravolta que a sua vida tinha sofrido. Ela tinha começado como uma jovem mulher com perspectivas modestas, sido humilhada publicamente por um homem que valorizava a riqueza acima do caráter e aceitado uma proposta prática de um duque severo, que prometia apenas honestidade e respeito. Daquele começo pouco promissor, cresceu o amor mais profundo, a parceria mais verdadeira e a felicidade mais profunda que Eleanor poderia imaginar. Ela não se casou por amor, mas mesmo assim o encontrou. Encontrou-o, nutriu-o e viu-o crescer e tornar-se algo magnífico. Venha, pequenina, murmurou para Victoria enquanto descia as escadas. Vamos juntar-nos ao seu papá e aos seus irmãos. Vamos aproveitar esta vida maravilhosa com que fomos abençoados. Quando Elenna saiu para o jardim e o rosto de Alexander se iluminou ao vê-la, quando Catherine e Thomas correram para abraçá-la, quando o seu marido a beijou ternamente e pegou Victoria dos seus braços com facilidade, ela soube com absoluta certeza que era a mulher mais afortunada de toda a Inglaterra. Não porque se casara com um duque, embora isso tivesse trazido as suas próprias vantagens. Não porque tinha riqueza e status, embora isso lhe proporcionasse segurança e conforto, mas porque se casara com um bom homem que a amava, que a respeitava, que a valorizava e aos seus filhos acima de tudo. Ela fora rejeitada por um tolo e escolhida por um homem sábio. Mas, mais importante, ela fora amada verdadeiramente, profundamente, apaixonadamente pelo melhor dos homens. E ela o amava de volta com todas as suas forças. E Elenna pensou que, enquanto Alexander colocava o braço à volta da sua cintura, e eles observavam os seus filhos brincarem juntos ao sol, aquele era o maior triunfo de todos. O casamento prático tinha se tornado o casamento por amor do século. E Elenna Blackwood, duquesa de Ravencross, viveu feliz para sempre, não por causa de magia ou romance de conto de fadas, mas porque ela e o seu marido tinham se escolhido dia após dia, construindo um amor que duraria para toda a vida. Fim. Obrigado por se juntar a nós na jornada de Elenna e Alexander. A história deles nos lembra que o amor pode crescer a partir dos começos mais inesperados, que o respeito e a confiança formam a base da felicidade duradoura e que as conexões mais profundas são construídas através de cuidados consistentes e devoção genuína. Num mundo que muitas vezes valoriza o charme superficial em detrimento da substância, Eleanor e Alexander encontraram-se e construíram algo real, algo duradouro, algo bonito. Que todos nós sejamos abençoados com parcerias construídas sobre bases tão sólidas. Até a nossa próxima história, que você encontre o seu próprio final feliz
não através da magia dos contos de fadas, mas através da magia muito real de escolher amar e ser amado em troca. Com amor, as lendas da equipa de outono. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Se esta história o emocionou, considere inscrever-se no nosso canal, deixar um like, partilhá-la com amigos e escrever um comentário abaixo. O vosso apoio, do fundo do nosso coração, significa tudo para a nossa pequena equipa e é o que nos mantém inspirados para contar mais histórias cheias de amor, redenção e reviravoltas dramáticas do destino. No final deste vídeo, verão uma recomendação para outra história inesquecível do nosso canal. Cliquem nela e deixem-se levar mais uma vez pelo poder do romance histórico emocional. Com toda a nossa gratidão, a equipa Legends of the Fall.